A Michele Mantovani, oi, Mi, também nossa palestrante, agradeceu aos dois, Sônia e Naim, muito obrigada. Obrigado a você. E Muito a gente, obrigada. e a gente tem uma pergunta do Fred Silva, acredito que seja a nossa última pergunta de hoje. Boa noite, gostaria de saber qual tipo de abordagem e diferenças para um adulto que estudou piano na adolescência e gostaria de retomá-los. Isso vai Olha, depender um pouco do quanto ele, até onde ele chegou, não? Antes, o quanto ele estudou e aonde ele quer chegar, né? Eu sempre digo que possível, possível sempre, claro, tocar piano, mas é claro que aos 40 anos ou aos 50 anos, é difícil você almejar uma carreira internacional. Eu acho difícil isso. Uh, pouco provável, talvez, mas não que seja impossível, mas acho pouco provável. Eu não conheço pessoas que retomaram uma carreira depois de 20, 30 anos sem tocar, né? E pegaram uma carreira. Mas depende do que você quer. Então, se você quer tocar para você, se você quer tocar para um grupo de pessoas, se você quer, se isso te faz feliz, se isso te faz bem, eu acho que isso você tem que, sim, continuar. E para isso, eu acho que você pega livros como esse que acabei de citar, de Ana Madalena, Prelúdios e Foguetas de Bach, Invenções a duas vozes, a três vozes. Bach eu acho sempre essencial para o pensamento musical, né? E depois você vai, pega sonatinas de Clemente, coisas mais simples dos clássicos, chega nos romances, Álvaro para a Juventude de Schumann, peças líricas de Grieg, né? Tem muitas peças que podem te introduzir, te reacender o pianismo mesmo, e os estilos musicais, você viver um pouquinho mais esses estilos musicais, até chegar no moderno, na fase moderna, com o Bartók, pega Microcosmos, tem assim, dá para se escolher desde o primeiro até o último volume, tem muito material ali para trabalhar, né? E muito sucesso no que você está fazendo, seja muito feliz, né? Sem uma pretensão eu vou virar um pianinho, um Rubens, tá? Uma coisa assim que eu acho que é realmente, realisticamente, acho mais difícil você ter Agora, depende muito, claro, da onde você chegou. Se você aos 20 anos era um grande pianista, de repente você parou 10 anos e você pode retomar, claro. Então isso vai depender de um mas, diagnóstico, eu acho, claro, né? De um professor. O professor precisa avaliar o que você fez, né? Então, até onde você foi e aonde você quer chegar. Porque nós temos questões físicas mesmo, questões mecânicas, questões de mão, de formação de mão, que isso tem que ser respeitado, né? Tem que levar isso em consideração também. É como se você não pode virar um jogador de futebol aos 50 anos, um jogador de seleção, né? Não é ser pessimista, eu acho que é uma questão só de realidade, ou virar um bailarino do balé famoso aos 50. Pode, tem balé estágio, Marika Gidali, que dança até os 80, mas ela sempre dançou, né? É diferente. Então, mas você começar uma formação para ser um bailarino aos 50, que é uma profissão que depende de uma formação física, é um pouco mais complicado. Mas eu acho que é possível, sim, sempre você fazer. Já tive alunos de bastante idade, assim, que ficaram realizados com o resultado e sempre trabalharam bem, faziam muita música de câmara e aproveitaram muito a música, o que ela tem para nos oferecer, nos satisfazer.
isso que o Naim falou, que a absoluta necessidade de trabalhar com o professor. Mesmo que você recomece a tocar sozinho e consiga trabalhar com um professor que te vê do teu lado, o desenvolvimento é muito maior, muito mais rápido. E pode te orientar a ter uma vida com a música, que a música faça parte da tua vida outra vez. Mas precisa de um professor, porque sem o professor eu acho muito devagar sem professor. Um recado aqui importante para as pessoas. Algumas pessoas fizeram as perguntas aqui no Face, que eu estava acompanhando. E aí, felizmente, a Renata Cortez avisou que tem muita gente perguntando no YouTube. Obrigada, Renata. E vou pegar uma pergunta da página do YouTube para vocês. O Daniel pergunta: Olá, Sônia e Naim. Gostaria de saber como é a rotina de estudo de vocês. Tenho a impressão de que, com o tempo, temos cada vez menos tempo para estudar, aprender repertório novo e até mesmo manter a forma. Eu tenho a impressão que o tempo está mais curto. Essa é a minha impressão, realmente. Né? Eu não sei como você se sente, mas ainda mais com as viagens, fica mais curto ainda. Hoje em dia, viajar é um horror e demora muito mais tempo e realmente é muito desconfortável. E a rotina de estudo... Eu não tenho muita rotina de estudos, simplesmente o fato de que quando eu não estou no piano, eu não me sinto muito bem. Eu sinto que o tempo está passando e eu estou perdendo tempo. A sensação é de estar perdendo tempo. Então, infelizmente, hoje em dia, a vida do dia a dia toma muito tempo. E quando eu tenho, por exemplo, uma data específica, eu tenho que preparar alguma coisa, aí eu simplesmente ponho a vida de lado e só fico fazendo isso. Então, a vida fica de lado, não respondo, eu quase não respondo a e-mail, aí eu não entro sabe, eu adio tudo para poder me dedicar, mas a rotina fica complicado isso. Eu estou vendo que com o passar do tempo, o fato de nós termos acesso à internet, WhatsApp, isso toma mais tempo do que antes. Então eu tô me policiando com relação a isso. Penso muito nisso, né? Você vê, na época da Clara Schumann, ela vivia andando de carruagem lá na Europa, viajava horas e dias para ir de um concerto ao outro. A gente hoje tem o avião, é tudo tão mais fácil, e eu sinto que a gente está sempre correndo atrás do tempo. Parece que o tempo está cada dia mais curto, é um paradoxo muito grande isso. Né? As pessoas, não sei se muita informação, a televisão, a internet, tablet, iPhone, é tudo, né? Você tem muitas coisas para ver, e-mails, então realmente isso que a Sônia fala é grande verdade. E eu também, eu chego a entrar em depressão mesmo se eu não toco. Começo a me sentir mal, começo a me sentir esquecido do mundo, que ninguém lembra de mim, porque eu não tenho conselho. Exatamente. Então, eu preciso... Horrível. Eu preciso ter isso, e daí começa a ter, eu falo, puxa vida, eu tenho que estudar, e daí eu fico me dividido também, porque eu tenho que responder, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que viver o dia a dia, mas eu tenho que estudar, daí então é a grande crise, né? Mas a minha mão chega a doer quando eu paro de tocar, uma coisa muito estranha, né? Eu tenho dores mesmo na mão, quando eu paro de tocar. Quando eu estou tocando, está tudo bem. Então,
Quando eu estive em Paris, eu estudei na casa da Sônia. Foi assim, ela foi um anjo para mim, né? E me deixou estudar na casa dela. Eu ia estudar no Centro Pompidou, que tinha um teclado, que era uma coisa horrível. Eu ficava lá estudando, porque eu precisava estudar, porque senão a minha mão doía mesmo, sabe? Eu não tinha aquilo. A Sônia ficou assim penalizada comigo, falou: mas como que um pianista que não tem piano, isso é muito triste. Aí ela abriu assim a casa dela, que foi de uma generosidade incrível. Eu fui estudar, eu fui tocar e uma necessidade mesmo, assim, vital, né? Uma coisa de igual comer, né? Vou comer, respirar, então tem que fazer isso. Então, agora, eu tenho uma rotina, sim, eu gosto sempre de fazer. Exatamente. Eu gosto de fazer técnica um pouco antes de tocar, sempre gosto. Eu sei que isso muita gente não faz, mas eu gosto de fazer, eu gosto de me aquecer, eu me concentro fazendo as minhas escalas, arpejos, pelo menos meia hora disso. Depois eu vou fazer repertório, eu vou fazer o que eu estou fazendo, vou estudar, enfim, todo esse processo lento, fazer memória, estudar trechos, trabalhar repertório. Mas eu tenho, sim, uma rotina. Eu estudo praticamente todos os dias. Eu tinha um professor, o Benjamin Oren, que mora em Israel, ele dizia que na rotina de um pianista deve ter técnico, estudos, vamos dizer, o repertório que já fez para manter nos dedos, Sim. repertório novo que tem que fazer, e leitura à primeira vista e exploração de repertório. Tudo isso num dia. Num dia. Eu não chego a fazer isso porque não dá. Eu acho que existem duas coisas que eu queria. Uma é que a minha mão não chega a doer, mas eu me sinto muito mal se eu não estudo. É como se estivesse faltando, eu fico muito mal-humorada e é um problema. E aí eu gosto de tocar um pouco de estudos de Chopin com relação a se esquentar, vamos dizer. Sim. E eu gosto, quando eu tenho tempo, e eu procuro fazer isso, alguma coisa com contraponto. Não importa o que, alguma coisa com contraponto. Já trabalhar um pouco a noção de ouvir vozes, mesmo para o nível do meu ouvido, não só a nível, vamos dizer, físico. E depende do nível que a gente está estudando, né, na partitura. Se a gente está estudando uma peça, que a gente está sempre estudando peça nova, está estudando uma peça nova, depende, às vezes, no começo demora muito, mas vai diminuindo o tempo que a gente precisa para estudar essa peça nova. Então, aí já vai fazendo outras coisas. Que varia muito, porque, por exemplo, a gente, como é freelancer, então, às vezes pedem, então toca essa peça, daqui a uma semana toca outra. Isso muda, por isso que eu digo que não tem assim a rotina, porque as nossas agendas mudam o tempo inteiro, nunca é igual. Aí, em geral, tudo cai mais ou menos na mesma época, já notou, né? Total, É uma praga. Terrível isso, Mas incrível, tudo na mesma. De repente não tem nada, a gente está super deprimido. Isso. Mas não vou mais tocar nunca na minha vida. E de repente, administrar isso de uma maneira bem inteligente. Agora, o que eu acho que a nossa era digital a gente nunca tinha pensado antes. Olha, pensa bem, quando alguém manda uma mensagem de WhatsApp e sabe quando você lê ou não lê, então o tempo é igual ao que o Winnicott falava. O Winnicott, que foi psicanalista de bebê, afinal, o Winnicott falava:
o que é uma boa mãe, ou mãe suficientemente boa, é aquela que não deixa o bebê chorar muito até dar mamadeira. Ela sabe o tempo que ela dá a mamadeira ou não. Nas relações pessoais, até quando você pode esperar para responder ou não? E hoje nós estamos cobrados muito mais que antes. Eu lembro na minha juventude, eu mandava uma carta, demorava 3 meses para voltar uma resposta. Hoje em dia é imediato. Então essa demanda da nossa atenção a coisas imediatamente cria uma pressão muito grande. E o fazer música não pode ter pressão. O fazer música, ele está relacionado com a natureza, com os processos da natureza, com respirar, com sentir as batidas do coração, movimentos naturais do corpo. O tac, 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 tac de um tablet ou de um iPhone, isso não é natural. E eu acho que nós estamos vivendo uma época muito especial, no sentido de estamos passando por metamorfoses. Eu vi falar de uma menina de 4 anos, ela, num tablet, ela tirou foto, transformou essa foto e enviou a foto. 4 anos. Então, isso mostra que nós estamos passando por uma transformação imensa das nossas habilidades e percepções. E nessas habilidades e percepções, o que está realmente mudando é a nossa sensação do tempo. A nossa sensação do tempo não é normal de comum. Imagina Beethoven passeando na natureza pensando na próxima sinfonia. Hoje isso não existe. E eu acho que é um enorme desafio da gente pensar e estar atento a isso. Como isso está transformando a gente. E como isso está transformando a gente no fazer música, no ouvir música, em ser público, em ser audiência, em como é que a gente vai para ouvir uma sinfonia de Brahms. Como é que a gente está recebendo essa sinfonia de Brahms? Bruckner, 1 hora. Como é que a gente está ouvindo essa 1 hora? Eu acho isso bastante problemático e isso é um ponto de interrogação. Eu acho que a gente ainda não tem a resposta. Deixar um pouco a tecnologia de lado na hora de estudar, porque tem estudos que já comprovam que se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, não rende tanto quanto você se concentrar numa única coisa. Então, acho que desligar o celular e telefones e e-mails e Face na hora que vai estudar piano é fundamental. Isso eu faço sempre. Né? Eu acho que todas as pessoas do meu círculo sabem disso, sabe? E respeitam isso. Então, eu falo, não atendo o telefone enquanto eu estou estudando. Não atendo, não respondo e-mail, não vejo tablet, eu fico só estudando. Né? Eu fico longe de tudo. Né? Porque senão, você não faz nada, você não faz nada direito. Você se divide. Né? E é muito interessante isso que a Sônia fala, a gente estava falando do tempo, né? E o tempo, como é o tempo de Brahms, como é o tempo de Schumann, o tempo de Bach, e o tempo hoje, como é que a gente faz essa ponte, essa ligação, né, que a gente está fazendo um repertório que lida com o tempo, a música é tempo, né, e como a gente relê, como essa releitura acontece nos dias de hoje com tudo isso que está acontecendo. Né? Então isso realmente muito interessante, isso é uma grande pergunta, o que vai acontecer. Né? Mas algumas coisas eu acho que eu vejo alguns jovens que conseguem trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu acho que eu já estou numa outra geração. Né? E eu vejo coisas, rapidez também, isso que a Sônia falou. É tudo muito rápido. As pessoas fazem aquele clique super rápido. Né? Isso
é outra geração. Então, não sei, eu acho que não sei o que vai ser da nossa atividade, como ela vai reagir a isso, como isso vai interferir nos resultados do concerto, da música, enfim. Isso é inevitável, isso é irreversível, tem volta. Não adianta a gente lamentar que nós não temos mais as cartas como Clara Schumann, como Brahms escrevia, não existe mais, né? Então, eu tenho as cartas de Brahms, por exemplo, são maravilhosas. Isso se perdeu. A gente não tem mais cartas, livros de cartas, as cartas de Mozart, que são incríveis, engraçadíssimas, né? Então, nada disso, a gente não tem mais essa tradição de escrever cartas. Comunicação escrita. Agora, se perde, né, na rede, no e-mail, no WhatsApp. Enfim, vamos ver o que vai dar. Só um recadinho que eu queria agradecer algumas pessoas que estão aqui elogiando esse encontro. Depois a gente vai para a última pergunta, que já estouramos o tempo dos nossos palestrantes. Eu queria agradecer Flora Campos, Jocilene Ostenberg, Laura Longo, querida, que também é nossa palestrante. Já falei da Michele Mantovani, Dulcimar Talino, Bruna Borges, Érica Teixeira, que também é nossa palestrante aqui no Congresso. A Vanessa Araújo perguntou sobre a concentração ao piano. Vanessa, toda a nossa conversa e esse último assunto, a pergunta anterior, acredito que ajude você a responder essa pergunta. E a última pergunta de hoje, quem fez foi a Mônica Carvalho. Boa noite, Naira, Sônia e Naim. Vocês têm algum ritual de preparação ou relaxamento antes da apresentação em público para minimizar a ansiedade? Cada um tem o seu caminho. Eu posso te dizer qual é o meu. No dia que eu toco, mas eu acho que é costume, inclusive. Tenho costume, já estou acostumada com isso. Eu não gosto de falar. E também não gosto de ouvir pessoas falando. Porque eu quero preservar os meus ouvidos de palavras. Eu prefiro pensar em música do que falar, quando eu não faço isso, eu estou menos concentrada. Vou dizer, a minha ação e definição do que eu sinto, esse sentimento, eu não o defino como ansiedade. Eu o defino como não é vontade de entrar no palco e mostrar a beleza da música, isso sim. Então eu fico como um cavalo de corrida que quer já ir para a corrida. Então eu tento dormir no dia de tocar, de tarde, antes de tocar. Eu tento não estudar muito, porque senão me canso. 2 horas, tento experimentar o piano no qual eu vou tocar. Eu gosto de ter isso no meu ouvido. E antes de ir para o palco, me preparar, de fazer as coisas lentamente e não rapidamente. Porque senão eu tenho a tendência a começar a correr quando eu estou no palco. Então eu quero manter essa noção e esta perspectiva de eu controlar o tempo e de não ser controlada por um tempo exterior. E é mais ou menos isso. Eu gosto de estudar muito devagar e sem som, inclusive. Praticamente sem som, só sentindo o teclado e muito devagar. E imaginando imaginando a obra. Eu também faço um processo muito parecido. Eu também não gosto de falar.
eu gosto de ficar quieto. E eu não gosto de ler nada, não de jornal, notícias, absolutamente nada, televisão, nada. Porque fica tudo muito gravado. O dia de tocar é um dia muito sensível, é um dia que a gente está muito aberto, né? Porque você é o momento que você está se preparando para dar para as pessoas, né? Para se doar, né? Ali, aquele momento, você é uma de total doação. É um momento que passa muito rápido, é muito fugaz. Então, você tem que estar completamente inteiro para poder, naquele momento, doar, né? Para a plateia, para o seu público. E é todo um resultado de um trabalho longo, de meses, às vezes, né? Enfim, a vida inteira, na verdade, você sempre se prepara para aquele recital, né? Ou para aquele concerto. É um trabalho de vida. Então, eu acho que a gente tem que estar muito concentrado. E eu gosto de fazer exercícios de respiração antes de tocar, né? Eu expiro todo o ar e inspiro muitas vezes, assim, que eu acho que isso dá uma oxigenação grande no cérebro e te dá mais calma, te dá mais tranquilidade para entrar no palco respirando, porque a respiração miúda é aquela ansiosa, né? As pessoas ansiosas, elas têm uma respiração muito pequena, que não sai, não é profunda. Então, isso eu acho que a gente faz um trabalho inverso. Não deixe essa ansiedade tomar conta. Então, respira e solta. E isso é uma coisa minha particular, eu não consigo parar de andar quando eu estou atrás do palco. Eu fico andando em círculos. É uma coisa impressionante. Porque eu não consigo parar. Concentrando, claro, naquilo que eu vou fazer. E eu gosto sempre de pedir uma permissão para deuses. Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas eu acho que existe sempre uns entidades superiores e deuses que são responsáveis pela vida, né? Ou o próprio compositor. Se eu vou tocar um concerto de Brahms, eu peço licença para o compositor, né? E peço que ele me faça um veículo, que eu transmita aquela ideia para aquelas pessoas que estão lá, que foram especialmente ouvir, né? Eu só sou um veículo, eu quero transmitir aquilo. Então, isso eu peço sempre para o compositor, peço para as pessoas que eu amo, que eu amei, sempre uma inspiração para entrar no palco. E respiro bastante. E às vezes eu como banana, que eu acho que banana ajuda, em potássio. Então ajuda. Eu também faço isso. É isso. E eu convido o compositor a ficar na plateia e me ajudar e ser um router. Sabe o router de computador? Que ele imita. Eu acho que o componente espiritual é muito importante. E o fato de ser um veículo para a doação e não ser o centro das atenções. Claro. Porque se é o centro das atenções, isso quer dizer a gente não está se concentrando na música. E o fato de se dispor a ser um veículo e uma total doação, então a gente está pensando na música. Agora, eu lembrei de uma coisa que eu não faço, que eu, quando faço, é muito ruim. Na noite anterior, não sair, não ir à festa, não ver filme, nada muito forte. Porque senão fica na cabeça quando você vai dormir, em vez de ficar a obra que você vai tocar no dia seguinte.
Então eu gosto de, no dia anterior, ficar pensando no que eu vou fazer e dormir com esses pensamentos. Era isso que eu queria dizer, porque eu tinha esquecido. Eu acho que isso é super importante. Eu tenho certeza que o Naim faz a mesma coisa. Mesma coisa. Eu não consigo parar de pensar na música, ela fica rodando ininterruptamente. É. Às vezes até é difícil dormir com a música, que não para. É. Nossa, é incrível. A gente não podia terminar de um melhor jeito, com uma melhor pergunta e com essas respostas emocionantes. Eu não posso deixar aqui de agradecer a Nadila Level, Thaís Schutz, Renata Cortez Sica, Ana Paula Thiago, Marcela Lívia Cavalcante. Se eu estiver esquecendo alguém, gente, me perdoe, mas muito obrigada por todos, muito obrigada pelas perguntas. Eu gostaria de agradecer muito a minha equipe, que é o Paulo Penteado e a Angélica de Brito, que estão me ajudando muito nesse congresso. César Nunes, que está ajudando na organização. E agora agradecer principalmente, especialmente de coração, a Sônia Rubinski e Naim Maron. Muito obrigada. Chamei vocês para esse encontro e vocês rapidamente vocês conseguiram um tempinho na agenda, realizaram respostas incríveis. Muito obrigada. Obrigado, Naira, obrigada por organizar tudo isso. Realmente é a primeira vez que se faz isso, né? E você está de parabéns, que eu sei que você fez de coração e por uma causa assim muito com muito altruísmo você está fazendo isso. Então, eu estou muito agradecida e acho que nós todos. Muito bom, muito obrigado, Naira, por tudo e realmente uma ideia incrível, magnífica. Parabéns mesmo. Que venham muitos outros. Sim. Primeiro de vários, pessoal. Estou muito feliz de participar desse, um momento histórico, eu acho. Muito bacana. Isso, exatamente. Teremos muitos outros. Falar, eu estive lá. Sim, foi o primeiro palestrante do primeiro. É isso. Beijo, Sônia, muito obrigado. Muito legal. Um beijo, querido, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Tchau.